Salve, salve galera do nono ano em ST. Estamos aqui, vamos trabalhar hoje Machu Picchu, vamos trabalhar um pouco da história dos Incas, tá? E vamos lá, cara. Qualquer coisa, entre em contato conosco. E hoje, né, gente, chegamos a Machu Picchu, no Peru. Vamos trabalhar La Terra de los Incas e conhecer um pouco da história desse povo belíssimo, né? Do império que foi os Incas, né? Império Inca, e o que gestou e como aconteceu. Bom, será bem breve o nosso trabalho, né? De uma forma que fique bem prático, bem tranquilo, para que todos nós possamos acompanhar e para que todos nós possamos também nos maravilhar com o que foi a Terra de los Incas, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Bom, sabe-se que o Império Inca foi um grande império, não é tão grande quanto os astecas, por exemplo, né? E aí, gente, eles percorriam, eles dominavam uma região imensa que pegava do Equador até parte do Chile, passando por Argentina, tá? Era um povo dominador, tá? E os Incas, né, como a gente sabe, com os povos, com quase todos os povos, também foram dominados pelos espanhóis, né? E os Incas, houve uma expedição que levou o conquistador, né? E foi organizada por Francisco Pizarro em 1532. Vale lembrar que nesse período, 1532, no Brasil, nós tínhamos na Bahia a Vila de São Vicente, a fundação, né, da Ilha de São Vicente na Bahia, a nossa primeira vila, segundo a história do Brasil, né? Então, só para que a gente só para que nós possamos nos situar, certo? Os Incas foram povos, né? Como eu falei ainda há pouco, como os astecas, que eram conquistadores. O grande poder e riqueza, gente, se apoiava no controle e nos impostos cobrados de diversos outros povos que eles dominavam, certo? Gente, o império era tão grande para a época, né, que quando os espanhóis chegaram, né, eles não conseguiram compreender. Para você ter uma ideia, se estendia por mais de 4.000 quilômetros, né, de posses. E a principal cidade inca era a cidade de Cusco, né, a cidade de Cusco, onde reinava o imperador, chamado de Sapa, né, os imperadores chamados de Sapa, era o título Sapa Inca, né. E as tradições referem-se a Pachacuti, tá, como o primeiro imperador inca, provavelmente entronado por volta de 1438, certo? E os incas falavam a língua quechua, que ainda é falada em alguns locais, ainda no Peru e na Bolívia, certo? E sobreviviam da agricultura. E aí, quando os espanhóis chegaram, gente, em 1532, né, encontraram já os incas em estado de guerra civil, né, naturalmente favorecendo muito, e se aproveitaram disso, né, para poder dominar, certo? Na verdade, eles estavam enfraquecidos, o interior do Império Inca estava enfraquecido e ficava muito mais fácil, né, a dominação pelo estrangeiro, certo? E a causa da disputa, gente, era a sucessão de poder que era travada entre os filhos do imperador após a sua morte, né? E aí eles estavam em guerra civil. Vale lembrar que o antigo imperador, ele morreu em decorrência da varíola. E aí as expedições espanholas, trazendo os conquistadores, né, ficou muito mais fácil para ele essa dominação. Bom, vale lembrar que o espanhol que liderava essa conquista, né, dos Incas chamava-se Francisco Pizarro. Na verdade, era um plebeu, gente, que havia chegado à América com 34 anos, né, em 1532, já tinha 56 anos, né. Pizarro possuía domínios no Panamá, né, e isso a partir de relatos, certo? Sabe-se que a origem dele era plebeia, ele era uma pessoa, né, que veio fazer a vida aqui, não serviu muito lá na Espanha, tá? E vamos lá, em 1527 realizou uma expedição para localizar o Império Inca. No entanto, essa expedição fracassou e Pizarro encontrou apenas povos subjugados pelos Incas. Já em 1529, Pizarro conseguiu autorização do rei espanhol, Carlos V, para empreender a conquista desse império, o Império Inca,
né? Então ele partiu do Panamá, onde lá ele havia já algumas posses, né? Com cerca de 200 homens e 27 cavalos indígenas que eram seus intérpretes. Quando chegou às regiões dominadas pelos incas, Pizarro descobriu a bendita guerra civil, né? E que travavam lutas entre eles, não é isso? No caso seria os filhos do imperador já morto por varíola, os filhos chamados de Atahualpa e Huáscar, né? Resultando na vitória de Atahualpa. Em seguida, Pizarro organizou encontro com o novo imperador, né? Nas montanhas, né? E aí, já eles a caminho de Cusco, durante esse encontro, um desentendimento entre os espanhóis e incas resultou no massacre desses chamados indígenas, desses povos, né, que habitavam aqui, seculares. E em seguida, seu líder, Atahualpa, foi feito prisioneiro pelos espanhóis. Atahualpa ofereceu a Pizarro um quarto cheio de ouro para que fosse liberado. Pizarro, então, aceitou a oferta. Lembrem que os espanhóis estavam aqui somente para... a dominação espanhola tinha também como meta acúmulo de metais preciosos para a coroa espanhola. Não é isso? E aí, o Atahualpa, ele ofereceu em troca esse quarto cheio de ouro, em troca de sua liberdade. Entretanto, o espanhol Pizarro não o liberou. Tá? Tempo depois, o imperador, o Atahualpa, foi enforcado a mão dos espanhóis. Tá? Há quem diga que o próprio Pizarro fez isso, né? Sob a orientação de Diego Almagro. Tá? A partir da morte do imperador Atahualpa, a guerra civil entre seus defensores e os de Huáscar intensificou-se. Os espanhóis então aproveitaram disso, que levou ao enfraquecimento do Império Inca, e assim os espanhóis conquistaram a capital Cusco, tá? Na sequência, Quito, e garantiu um contato com o Panamá. Pizarro fundou então a cidade de Lima, na costa peruana, em 1535, e logo morre Francisco Pizarro, né? A expedição de Pizarro nas terras dos Incas encerrou em 1541, após seu assassinato. A morte de Pizarro foi um capítulo de disputa entre Diego Almagro pelo controle de Cusco. Esse episódio resultou numa retaliação contra Pizarro, pois ele havia mandado matar Almagro em 1538. De qualquer maneira, a essa altura o Império Inca já havia sido destruído. Certo, gente? Então, fica aqui um pouquinho do que foi a dominação do Império Inca pra gente. Nosso material tem mais coisas e você pode também pesquisar mais coisas no YouTube, inclusive, certo? Então, fica aqui a nossa participação de hoje, a nosso capítulo 10, que fala sobre os Incas.